Olá, excelente dia. Hoje, dia 2 de março de 2023, iniciando mais uma sessão de trading ao vivo. Vamos aqui à nossa análise do calendário econômico, do site investing.com e calendário econômico. Então, vamos ver. Hoje nós tivemos IPC na zona do euro. Olha só, e veio muito maior do que o esperado, né? 8,5, a expectativa era de 8,2. Isso aqui é a inflação, né? Até abrir aqui para vocês verem o IPC, Índice de Preço ao Consumidor, na zona do euro. Mede a evolução dos preços de bens e serviços. E aqui, como vocês podem ver, ele aumentou, 8,5. E aí a projeção para a próxima reunião, o pessoal já colocou aqui, ó, de aumentar de novo. E isso é muito ruim porque vai aumentar a taxa de juros também, e aí acaba desaquecendo a economia. Tá. Atas da reunião, política monetária. Isso aqui é o fechamento praticamente do IPC, ver como é que vai ser, definir metas. Aqui no Brasil, saiu o nosso PIB trimestral, e veio ó, de acordo com a expectativa de menos 0,2. Vamos ver aqui. Deixa eu ver as notícias aqui do Trading. Então, olha só, a projeção era de menos 0,2 e de fato veio isso. Vamos até daqui a pouco dar uma olhada no Brasil, como é que está a situação aqui. Como que o mercado se comportou por conta dessa notícia. E daqui a pouco a gente vai ter pedidos iniciais por seguro-desemprego. Fala, Edu, tranquilo, excelente dia. Então, a gente está observando aqui, Edu, as notícias aqui para começar de fato a operar. A gente está aqui agora nos pedidos iniciais por seguro-desemprego dos Estados Unidos e vai sair daqui a pouco. E emprego, como a gente sabe, é uma dos indicadores econômicos macro mais importantes. Eu vou até colocar um alerta aqui, porque isso daqui vai estar dentro da nossa janela temporal aqui de trading. Ah, depois a gente tem o custo unitário da mão de obra. Não, vamos buscar aqui principalmente as de 3 estrelas. Então, basicamente, vai ser essas aqui dos Estados Unidos, viu? Desemprego. Já marquei aqui. Daqui a 44 minutos tem a notícia. E vamos ficar atentos. E para a zona do euro, teve a inflação que veio acima do esperado, o que é muito ruim para a zona do euro. E o nosso PIB aqui, que veio negativo, né? Mostrando aí uma desaceleração no crescimento. Vamos dar uma olhada até no mapa de calor aqui. Aqui a gente tem no TradingView o mapa de calor.
Olha só, setor financeiro, setor de tecnologia. Vamos ver aqui o Ibov, como é que dá. Vamos ver como é que o Ibovespa está se comportando por conta dessa notícia de que o PIB não vai crescer o quanto esperavam, né? Olha só, já abriu aqui embaixo. Ó, da abertura aqui do candle até lá embaixo, ele já caiu hoje cerca de 1,69. Só que aí já agora está recuperando. E de oscilação, volatilidade, ele já teve aqui, ó. Menos 2,15. Isso é muita coisa, viu, pessoal? Isso é muita coisa. É o impacto das notícias aí, né? E olha só, tá formando aqui um pullback, viu? Aqui está no time frame de 1 hora. Deixou aqui essa vela. Como eu falei, as velas vão indicar três coisas. Eu vou massificar isso daqui até a gente pegar mesmo. As velas vão ter três significados. Ou ela vai ser de continuação, de reversão ou de indecisão. O nome é o que menos importa, mas nós temos que saber isso daqui. Então, considerando aqui, por exemplo, o Trading View, a gente pode observar aqui, ó, desse último topo que ela veio, caiu, e pode ser que forme um pullback para buscar um próximo ponto aqui. Aí a gente olha, faz uma análise de contexto e verifica que aqui, ó, é um ponto de interesse. Vou marcar aqui. E sempre lembrar que são regiões e não linhas específicas. Então você tem que observar pontos de interesse baseados em regiões. Se a gente vier para o diário, olha só como é que vai coincidir mais ainda. Ó. Então aqui seria um ponto de interesse, ainda mais considerando essa queda forte. Então, aqui funcionou como suporte, aqui funcionou como suporte, nessa região aqui teve o suporte, aqui teve a briga aqui, ó, e aí rompeu, e aí aqui depois virou resistência, resistência, aqui foi rompido, mas aqui teve uma briga, ó, e aqui foi suporte, nessa região, se caísse um pouco mais, aqui seria outro suporte. Então, provavelmente, aqui a gente tem outro ponto de interesse, nessa região. Aqui eu estou olhando o gráfico diário. Aí a gente vai descendo, olha só. E aí mostrou esse candle aqui de reversão. A gente pode chamar de pimbar, a gente vai chamar de homem enforcado. Então, são vários nomes aí. Então, mostrou esse pimbar. Esse pimbar para a gente é bem importante. E se a gente for operar aqui no time frame menor, a gente vai procurar um gatilho aqui. Olha só. Opa, Ralan, tranquilo, excelente dia. Fala alguma coisa? Pode falar. Vocês
Tem livre fala aqui, viu, pessoal? Podem falar à vontade, perguntar aí. Bom dia para vocês todos que estão aí. Excelente dia, Deus abençoe. Manda no chat aí para mim se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se eu tenho que fazer alguma coisa aqui para melhorar para vocês. O melhor que a gente puder fazer aqui para a gente faz, beleza? Ó, olha só. Aqui a gente pode traçar aqui, por exemplo, a Fibonacci. A gente verificar a força desse movimento e até onde ele pode ir, provavelmente. Então, aqui desse último topo, essa região que está aqui agora é um pouco acima da 38,2. E é uma região muito forte de interesse para a gente. Dependendo de como fechar esse candle aqui, dá para realizar uma venda. Aí, o stop fica aqui, mais ou menos, ó, e o alvo aqui. O primeiro alvo, viu? Primeiro. Quero até aqui mostrar para vocês como que eu faço para traçar alvos usando a ferramenta de expansão. Então, olha só como é que vai dar certinho aqui o nosso alvo. Ó, extensão de Fibonacci. A gente traça ela sempre na direção que a gente procura aí. Então, a gente está procurando aqui venda, considerando o contexto, a tendência que está muito mais forte, o contexto, a estrutura, a gente vai pensar em venda. Então, a gente pega a primeira pernada e depois a segunda, que é a retração, o pullback, ou a reversão aqui. Só um pullbackzinho. E aí a gente tem aqui a nossa expansão. Então, olha só, se a gente colocar aqui, o nosso primeiro alvo seria aqui em 50, um outro alvo seria aqui em 61,8 e o outro aqui em 78,6. Então, essa é uma forma de usar também a extensão de Fibonacci para traçar alvo. E tá vendo como coincide exatamente com a nossa linha que a gente marcou? Então, a gente nunca vai comprar baseado somente em um fator, mas sim em uma, como vocês sabem, confluência de fatores. Beleza? É isso que a gente tem que observar. Capite? Vamos ver aqui. Olha só. E aí, se for, quem for operar o mini índice, essa é a análise para o dia, mas eu vou ficar mais aqui com o mercado internacional. Mas para mim, aquela análise ali faz sentido. Então, esperar só o fechamento daquele candle e entrar vendido. Espera aí, que eu fechei aqui sem querer. Vamos fazer aqui a nossa varredura aqui agora no mercado de câmbio internacional, que movimenta aí de 5 a 7 trilhões por dia. O que eu vou procurar aqui nessa varredura inicialmente vai ser aqui se o RSI vai mostrar para a gente sobre compra ou sobre venda, tá? Então eu quero encontrar o RSI aqui, ó.
O RSI, para quem não sabe, pessoal, é o nosso aqui, ó, índice de força relativa. É esse aqui, ó. RSI é Relative Strength Index, índice de força relativa. Então ele vai buscar e vai mostrar para a gente aí se o preço vai estar em zonas de sobrecompra ou de sobrevenda. Então, se ele chegar aqui acima dessa zona aqui de 80 para 90, a gente vai entender que está na sobrecompra. E se chegar aqui abaixo, zona de sobrevenda. Então, quando chega aqui, a tendência é voltar a subir, e quando chega aqui, a tendência é voltar a cair. Então, vamos fazer a nossa varredura aqui, mas sempre a gente vai observar a análise de contexto, não somente isso. Isso aqui é só um dos indicadores. Ah, olha aqui, ó, essa operação aqui de ontem que a gente fez. Olha só para mostrar como é que a análise dá certo. Olha, aqui a gente teve, vendemos aqui, ó. A gente vendeu aqui e compramos aqui, ó. A gente pegou aqui 148 pontos. 148 pontos a gente pegou. Depois a gente teve essa outra operação aqui, que a gente fez três edições, mas pensando no, nos ciclos econômicos. E aqui a gente pegou o take também. Então aqui nós tivemos ontem duas operações e duas foram para o alvo. Uma foi diretamente e a outra pegou essas adições aí e foi para o take. E essa daí rendeu bons frutos, viu? Olha só isso daqui. Essas aqui foram as operações de ontem, ó. Aqui a partir do dia 1. Então ontem a gente teve uma operação que deu 6 dólares e 69, 6,59, 12,25 e 45,29. Aqui agora nós estamos com o GBP/NZD no positivo e o Euro USD ainda está negativo, está flutuando aí. Mas o nosso nível de drawdown, isso aqui que é drawdown, é o rebaixamento. É o apetite à risca, esse aqui, ó. Está em menos de 1%, 0,02. Isso daqui é o risco. É o risco. Quanto da conta está negativo? Então, esse painel aqui foi criado e desenvolvido por mim. Não está um time de desenvolvedores, mas eu que é, pensei nele, né, após aprender muito aí nesse universo de mercado financeiro. E aí gostei e fiz a minha própria versão e apurado com alguns pontos aqui que eu achei que joguei interessante. Então, esse painel aqui é, é meu, ok? E aí vamos continuar aqui a nossa varredura. Wellington, excelente dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem? Ó, continuando aqui a nossa varredura. Olha só, essa análise aqui nós fizemos ontem, NZD-CAD. Eu vou voltar nele, viu? Não está ainda perto da... Aliás, está perto da nossa região, mas não é onde nós queremos. Mas eu vou mostrar aqui a análise dele para vocês. Deixar até aqui anotado, NZD-CAD. Vou explicar isso daqui para vocês de forma bem rápida. Não, não, não. Estou procurando aqui sobre compra e sobre venda, baseado no RSI, Índice de Força Relativa. Me ouvindo aí?
Tô ouvindo, Hector. Como é que você tá? Tranquilo? Pode falar aí com a gente. Beleza, e aí, pessoal? O Elton falou aí, pessoal. Vocês ouviram? Deu um bom dia aí para vocês, pra gente. Nada. Bom dia para vocês aí, galera. Bom dia para todos nós aí. Sucesso hoje. Amém. Dia, Vamos em frente aí. isso Pra aí. cima, Edu. Vamos lá. A princípio tá bem lateral, viu, pessoal? Tá bem lateral, por enquanto. Então, eu vou mostrar aqui uma análise de um ativo que eu estou observando já. E eu acredito que ele vai dar aqui uma entrada para a gente, que é o NZD-CAD. Primeiro, o que que eu faço? Uma análise em um contexto maior, aqui, ó. Por que que eu uso o TradingView? O TradingView é uma plataforma que, de onde eu observar no mundo, eu tiver acesso à internet, eu vou ter acesso à minha análise. Então, eu posso fechar aqui a plataforma que ela vai salvar na nuvem. Diferente do MetaTrader, que é a plataforma mais utilizada do mundo, inclusive pelos grandes fundos, bancos centrais usam também, os hedge funds. Então, por lá é melhor para a gente fazer as operações, mas por aqui a gente traça toda a estratégia. E qual é a lógica aqui? Primeiro eu vejo no gráfico aqui mensal. E aí eu traço topo e fundo histórico numa janela temporal aí de no mínimo 5 anos. Esse daqui está começando de 2013. Então aqui dá para ver a data, ó, aqui embaixo. E aí eu vejo quais são as regiões de topo e fundo histórico. E eu coloco de cor vermelha aqui, por quê? Quando chegar nessa região, eu vou pensar somente em venda, quando chegar próximo a essa região. E vice-versa, quando chegar nessa região aqui de fundo histórico, eu vou pensar somente em compra. E essa linha aqui do meio, vocês estão vendo essa amarela aqui? É a linha onde o preço geralmente vai buscar. Por que que geralmente o preço vai buscar essa média aqui entre esses dois preços, né? Isso daqui eu entendo que é uma linha onde vai ficar bom para a economia dos dois países, pensando na balança comercial. Então, no mercado de câmbio, são dois países que estão buscando ali uma harmonia para negociar. Então, é interessante que tenha um preço justo para ambas partes. Então, isso que a gente observa quando a gente traz isso aqui. Esse movimento vai indicar para a gente, então, a movimentação e a direção do preço. Essa é a grande sacada. E aí a gente faz uma análise e observa que o preço aqui esticou, vou colocar aqui agora no diário. Então, cada vela, cada candle desse aqui agora vale um dia. Então, a gente observa que tem um movimento muito mais forte aqui de ignição de alta. Olha a velocidade. E aqui a gente tem uma retração mais fraca, ó. E é nesse cenário que a gente vai procurar um gatilho de entrada para pegar esse movimento de alta, a continuação dele. Então, sempre a gente vai pegar aqui a velocidade, uma retração mais fraca ou uma correção, e a gente vai buscar uma compra aqui, no pullback. Essa é a sacada. Então, se a gente observar
nesse período aqui, mensal e semanal, a gente observa que o NZD-CAD, que é o dólar neozelandês cotado em dólar canadense, está numa tendência de alta. E quando a gente vem aqui, eu até coloco alertas aqui, viu, pessoal? Aqui no TradingView eu coloco alertas e eu recebo no meu celular na hora. E aí eu vou lá e vejo o que que eu quero observar nisso. Aí eu coloco essas mensagens para mim. Então, essa daqui eu coloquei ontem. Ó, quando chegar aqui nesse meu preço, eu vou pensar em compra após o retorno ao preço na região de 84600, que é onde praticamente está aqui o nosso alerta. Comprarei após um gatilho de compra. E aí eu coloquei também para confirmar o contexto, porque pode ser que quando o preço volte para cá, não está mais na configuração que eu havia visto, como eu tinha feito a leitura. Então foi isso no time frame maior, essa é a análise de contexto. E aqui agora, eu estou buscando meramente um gatilho. Olha só como é que está a próxima região. Se formar esse topo duplo e romper isso daqui, eu já posso entrar comprado, viu? Para ser bem sincero com vocês. O meu alerta sonoro está aqui, ó, no MetaTrader também. Então, meu alerta sonoro está aqui. Fora o do TradingView, eu deixei esse aqui. E quando chegar aqui nessa região, o que que eu estou procurando aqui? Pode ser esse W que está formando aqui de Wellington, e aí a gente compra no rompimento dele, coloca o stop aqui, no caso de quem prefere se sentir mais seguro com o stop, colocaria aqui. Pode voltar para um M, né? Olha aí, olha aí. Vai E aí, enganando, você acha que vai subir para o W maior e cai para um M. é verdade. E pode ser que forme esse M, inclusive, que aqui seria o nosso próximo alvo. Então, pode ser que forme um M aqui, viu, pessoal? Isso daqui está falando é fato. Porque essa região aqui vai ser de briga, então pode ser que forme aqui um topo duplo e até um falso rompimento. Por isso que a gente tem que comprar sempre nas confirmações, olha só. Só que o que acontece? Se isso acontecer, a gente já vai ter finalizado a nossa ordem, ao menos uma parte. Aqui a gente vai pegar, ó, comprando aqui, ó, cerca de 412 pontos. É muito ponto, viu, pessoal? Aqui dá para ganhar muito dinheiro. E essas zonas que eu tracei aqui são todas regiões de interesse. Olha comigo. Olha só, aqui foi ponto de interesse, suporte, suporte. Aqui veio o suporte. Aqui também, lembrando que a região, aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui teve briga, ó, virou uma resistência. Aqui virou uma resistência, aqui virou uma resistência, aqui virou uma resistência. Aqui, ó, outra briga. E aqui a gente entende que é outra região. Então, a gente tem uma velocidade. Olha como que isso daqui subiu. E agora está tendo uma retração mais fraca, ó. E a gente quer comprar aqui, analisando todo esse contexto que a gente observou. Então, a análise não ficou só aqui, ficou no todo, no todo. E aí, os próximos pontos de interesse? Aqui, por conta dessa resistência, e aqui pode ser outro. Mas depois, se romper aqui, a gente pode até continuar ou ir arrastando o nosso stop gain, né? O nosso trading stop. Deixa eu até tirar uma foto aqui dessa análise. Fazer um vídeo aqui rapidola.
Entenderam aí? Fez sentido para vocês essa análise? E além disso, está em 38,2 da Fibonacci, essa região aqui, ó, entre 38,2 e 23,6. Vamos ver aqui. Ó, tá tocando aqui na média. Essa daqui é de 21, de 200. Olha só como é que tá respeitando aqui essa média, viu? E ainda tá tendo a de 21 cruzando e indo para cima. Aí que vai mostrar mesmo uma reversão, que vai ser no time frame maior a continuação do movimento. Eu vou colocar uma ordem pendente aqui pelo M15. Opa, cliquei errado. Então, beleza, deixei uma ordem pendente aqui. Se romper aqui esse fundo e chegar aqui próximo a essa região aqui, a gente tem uma ordem pendente de compra. Eurocard. Vou tentar o Eurocard aqui. O Eurocard aqui também tá para compra. Olha só, aqui no TradingView eu até marco essas bandeirinhas aqui, essas flags. Eu deixo verde e vermelho, porque isso daqui vai indicar que eu vou pensar somente em compra. E a vermelha eu vou pensar somente em venda. Isso daqui é para diminuir o meu risco e aumentar a assertividade, obviamente. Então, esse é o movimento que a gente tem aqui. Estrutura de alta. Olha só esse pivô de alta que está formando aqui. GBP-CAD, então. Opa, GBP-CAD não, é EuroCAD. Então, o EuroCAD já está aqui na indecisão. A gente até estudou aqui umas formas de operar esse canal lateral, que é nesses rompimentos, como eu expliquei, e também fala de duas situações, que se formar, por exemplo, quando vier aqui e formar esse candle aqui, aí a probabilidade... Perdão, não deu tempo de mutar aqui. E aí a gente pensa numa venda até chegar aqui. Da mesma forma que se aparecer um candle aqui, nesse padrão,
após uma queda, a gente vai buscar uma compra. E aí o alvo aqui. E aqui seria o stop. Stop. Então, esses dois candles aqui falam muito disso para a gente. É uma forma de operar também esse canal lateral. Então, a gente pode comprar no rompimento dele, só que aí teria que ter essa confirmação. O rompimento seria confirmado aqui, aqui. Ou, se for para comprar para ele voltar para dentro dessa consolidação, para dentro desse range aqui, ó, para dentro desse canal lateral, para dentro dessa consolidação, a gente tem que pode observar essas duas figuras aqui. Então aqui por enquanto não tem. Como está lateralizado, está no meio. Quando está assim na indecisão, não opero. Não opero. Aqui estou formando uma bandeira aqui. CFJPY. CHFJPY a gente vai pensar somente em venda. Ele está mais do que sobrecomprado. Essa aqui foi uma análise que eu tinha feito antes e deu take, eu até postei ela. Olha só. E a gente tem um movimento de baixa. E aqui a gente tem um canal. Eu acho que tinha salvo ali. Ah, não, cadê o canal? Aqui. Então, estou formando essa bandeira de baixa. Falou aqui já, né? Aqui, ó, exatamente isso aqui que eu estava falando. Essa ideia está numa consolidação, fez esse candle, que tinha que ser um pouquinho mais para cá para ficar melhor, mas é quase isso daqui. Aí a gente entraria vendido acreditando nessa queda até aqui, mais ou menos. E se ele romper para cima, eu não vou fazer nada, porque está numa zona totalmente de sobrecompra. Então não é o nosso interesse em comprar aqui, de forma alguma. Mas se ele voltar aqui para baixo, aí sim. CHFJPY. Vou colocar aqui uma ordem pendente de venda aqui.
Eu coloquei uma ordem pendente de venda aqui na região de 145,130. Então, se ele vier aqui e chegar até aqui, romper isso daqui, pode ser o candle aberto ainda. Eu vou pensar em venda. E um dos maiores indicativos foi esse padrão gráfico, que indica continuidade do movimento de queda. E se a gente observar, como eu falei, a estrutura maior no mensal, a gente está numa região extremamente, essa é a palavra mesmo nesse caso aqui, né? Extremamente de venda. Olha só, o preço aqui está totalmente fora da realidade. Franco suíço cotado em iene japonês. Então, aqui ele já, ó, vamos ver essa máxima aqui, foi de 2015. E aí, em 2022, ele rompeu. E aqui está até meio que formando um ombro, cabeça, ombro. Mas ainda tem que confirmar muita coisa ainda. Mas está formando topos descendentes. A gente vai pensar somente em venda. Rapide. Agora esperar. Vamos ver outros aqui. Vamos ver como é que ele se comportou aqui, o mini índice. Vamos ver. Dependendo de como o peixe aí, não desconfigurou ainda não. A continuação no movimento de baixo aí. Querendo romper a média de 200 ali, tá brigando. Mas eu costumo olhar essa média mais no time frame maior, né? No mínimo aí H1. Por mais que eu considere também time frames menores. Olha lá, tá chegando na média de 21. E a de 200 está lá em cima ainda. Deixa eu até traçar aqui também. Vai estar aqui dentro desse canal.
Vamos ver como é que vai se comportar, hein? Tá chegando perto aí da nossa LTB, que está dentro do canal. Já querendo romper aqui a média de 200, só que ela no H1 está exatamente nela, na de 21. Eu acredito que não vai conseguir, não. Ainda mais com tudo que está acontecendo no Brasil, eu acredito que vai continuar essa queda aí. Mas se por algum acaso romper, o nosso próximo alvo. Só que aí eu não vou entrar, né? Eu não vou entrar contra essa estrutura aqui de forma alguma. Seria até aqui mais ou menos, ó. E aqui. E o próximo aqui. Aqui são pontos de interesse aí. Exaustão. Olha lá. Alguém tá mandando sinal aqui pra gente, hein? NZD-CAD. Olha lá, chegou agora. Ué, peraí. Ah, então ele ainda não entrou aqui, né? A gente deixou a ordem pendente e ele não chegou. Vamos mudar aqui então a nossa configuração. Como ele chegou aqui na nossa região de interesse, aqui de fato que a gente vai comprar então. Ficou bem melhor para a gente. Ficou bem melhor. Mas como está caindo nessa velocidade absurda aí, vamos aguardar. E vamos até ver aqui se tem alguma trading breaking news. Olha lá, NZDCAT cruzando, que eu falei para vocês. Vamos ver se tem alguma situação aqui na Nova Zelândia e no Canadá. Nova Zelândia e Canadá. Vamos ver se é alguma notícia. Vespa, Wall Street. Fazer assim, NZDCAT. Bem, economia mundial. Nova Zelândia e Canadá, que a gente está procurando aqui, pessoal. Brasil, Comex, Brasil, ação, PIB. Ó, isso aqui é positivo, hein? Fluxo cambial no Brasil é positivo. É, nem uma situação específica, não.
Petrobras, Lula concede, topo de arquivações, Petrobras pedem convocação. Tá. Ele tá brigando lá na região, ó. Tá brigando. Isso aqui é exaustão. Isso aqui não vai continuar, não. Provavelmente, né? Tudo é uma questão de probabilidade. Se eu falar aqui que eu sei para onde vai com certeza, quem falar isso, viu, pessoal? Não acredite, não. Ninguém sabe para onde o mercado vai. Por mais que você faça sua análise aqui perfeita, mas estabilidade não existe. E se acontecer uma outra guerra aí, vai saber. Grande Ricardo. Tá podendo ouvir agora, Ricardo? Whisky Romeu é o Christian? É você, Christian, que tá aí? Ou não? Eu falei para você que ia chegar. Tô escutando mais, não? Tô te escutando, não, Michel. Eu tava gravando um áudio aqui com um amigo. Ah, beleza. Eu sou o Ed, colega do Ricardo. Tô te acompanhando aí aqui. Ô, Elton, seja bem-vindo aí. Você tá aí desde cedo ou entrou agora?
É porque eu enrolei um pouquinho para entrar, mas eu ouvi a hora que você falou do Whisky Romeu, eu mudei o nome aí. Ah, é. Eu fiquei pensando que era outra pessoa. Seja E aí, bem-vindo, beleza? viu? Valeu, obrigado. Como é que você tá? Tranquilo? Você é brother do Ricardo, Isso, então? o Ricardo aqui, a gente tá tentando aí melhorar nossos negócios, tentar uns novos negócios aí na bolsa. Ah, legal, cara. E aí, querendo conhecer. Cara, eu super aprovo. Isso daqui é algo sensacional. Olha só, isso daqui é o resultado das nossas operações de ontem, aqui ao vivo, cara. Olha só que Aqui, ó. bom, hein? Essa daqui é 6,69, 6,59, tudo dólar, né? Então multiplica por 5. Já Teve tudo em essa dólar, né? daqui de 12,25, essa daqui de 45,29 e essa daqui nós tivemos esse prejuízo aí agora de 0,27, mas poxa, não é nada, né? Perto do que a gente ganhou. Sim, que bom. E você opera tudo no manual mesmo, né? Tudo no gráfico, né? No gráfico, o que que eu Ah, faço? tá. Eu estou desenvolvendo, inclusive, Wellington, ferramentas para auxiliar. Uma Certo. delas é esse painel aqui, ó. Esse painel aqui, ele vai auxiliar na questão da gestão de risco. Então, nele aqui, Certo. você vai falar se você quer comprar ou vender, só que ele já vai agir com base no seu risco. Então, poxa, eu arrisco aqui para você ter ideia, ó, Pode aqui, como é 0,05%. que faz? Vai ligar. 0,05% do meu capital, que aí eu vou entrar com um lote aqui de 0,01. Isso daqui, ele já faz o cálculo tudo sozinho para você. Aí Legal. E aqui, baixo risco, né? isso, se você for entrar aqui pensando em questão de ciclos econômicos e drawdown, você pode colocar aqui algumas adições. Aí se você, poxa, Michel, eu não quero risco. Aí você pode colocar aqui, ó, aí ele não vai multiplicar nunca a questão das novas adições. Entendi. A distância, você pode colocar mais distante, e aí o risco fica menor ainda. Então, isso daqui tudo é tudo no automático. Ele calcula para você, reposiciona a ordem, coloca o take, Caramba, é um coloca o robô stop então. É um loss. boot, não é? É um robô, né? Praticamente. É só que isso daqui é semi-automático. Ah, tá. Você precisa Ele não colocar vai, isso. entendeu? Você vai fazer análise de contexto e ele vai te auxiliar na gestão de risco. Porque às vezes, poxa, a gente não tem tempo, a gente tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. Sim, Então a gente deixa ali o computador ligado e essa ferramenta vai fazer o trabalho para a gente. E eu que estou até massa. falando com o pessoal, olha, enquanto vocês estão vendo, eu estou com outra tela aqui, numa conta live, mas essa daqui eu coloco para estudo também para o pessoal ver, caraca, vamos primeiro estudar e a gente aplica depois na conta real. No mínimo 6 meses, sabe, para validar a estratégia. Sim. Ah, boa. E aqui tem outra ferramenta que eu estou desenvolvendo também, que é essa daqui, ó. Cadê? Deixa eu jogar aqui a pasta dela. Tá. Essa outra, ela vai dar o gatilho de entrada. Certo. Mas Ah. você viu fazendo análise de contexto de alguma? Não, eu vi só você falando a respeito aí do mercado. Tá. Vou mostrar como é que eu faço análise de contexto aqui para você também. Não, tá. Onde que tá? Tá aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Vou abrir aqui a pasta. É assim que a gente coloca as ferramentas. Ah, tá. E aí, copia para cá. Essa daqui, na verdade. Aí vem MQL, Certo. Experts. Adiciona.
E é aqui. Substituir para pegar esse atualizado. Eu preciso vir aqui e atualiza. Entendi. Assim, aqui. Aqui. Olha só. Essa ferramenta aqui, ela ainda está em desenvolvimento. Eu estou conversando pra caramba com o time que está desenvolvendo para mim. Mas olha só. O que que é a lógica dela? Quando der esse dólar aqui, vermelho acima do preço, eu vou pensar em compra. Hum, E quando der esse verde, o verde, por exemplo, está errado. Ó. Era para ele estar aqui embaixo. O verde indica compra. Então, olha só que bacana. Vou colocar aqui. Ele pode entrar mesmo, Martins? Então, esse é mais um gatilho. Eu vou mostrar. Então, Ah, aqui a gente faz a gestão de risco e sim. aqui a gente tem um gatilho de entrada, mas o ideal, olha só, apareceu aqui, ó. Você entrou, você pegou aqui no mínimo essa pernada aqui todinha. Sim. Apareceu aqui de novo, ó. Você foi lá e pegou essa venda. Tá vendo como é que é Ah, bem legal. assertivo? Sim. A minha primeira graduação é sistemas de informação. Eu nunca fiquei tão feliz em fazer uma faculdade. Estou usando tudo aqui para o Caraca. mercado. Você está aplicando já no mercado, né? Já estou aplicando. Então, por exemplo, olha só, aqui deu, era para estar aqui, né? Porque tá meio desconfigurado ainda, né? Aqui, aí caiu. Aí aqui, ó, nessa daqui, aí subiu. Aqui também. Só que não é toda vez que acerta. Igual aqui, ó, tá vendo? Ela falou venda, 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 mas subiu. Aí Sim. depois foi caiu. Aí entra essa outra ferramenta, que ela faz o controle do preço para trazer o take para cá. Ah, Isso é entendi. sensacional. Aí onde que entra a análise de contexto? Você vem, aí eu uso o TradingView, Para ver. isso. Aí aqui eu faço análise de contexto, quer ver toda a estrutura macro. Então aqui, por exemplo, eu traço esse topo histórico aqui e esse fundo histórico. Então, quando o preço estiver perto dessa região aqui, eu vou pensar somente em venda. Da mesma forma que se o preço estiver somente aqui, por aqui, eu vou pensar somente em compra. Por quê? O preço tende a vir buscar essa linha aqui, amarela aqui, ó. Ah, entendi. Acima da vermelha que você fala compra, dessa vermelha? Assim, quando estiver nessa região aqui, eu vou pensar somente em venda. Esse preço aqui Ah, estourou. Isso aqui entendi. tá fora da realidade. Aqui eu vou pensar Entendi. somente em venda. Entendi. Somente. Ó, outro aqui. Mesma coisa. Olha só, lá em cima. Eu tinha feito essa análise aqui antes. E aí foi lá e buscou o meu alvo. Então, quando eu sei a direção que o preço vai e que ele sempre tende, né? Eu erro também, mas ele tende a vir buscar essa linha pontilhada amarela aqui. Por quê? Essa linha aqui eu chamo ela de a linha da balança comercial. Sim. Porque como a gente está falando aqui de pares de moedas, né, no mercado de câmbio, então são dois países. Aqui nesse Ah, caso aqui a gente tem o Canadá e o Japão. Então, qual é um preço que é ideal para eles? É esse daqui. É um preço que vai ficar na metade dos dois. entendi, Então, cara. eu traço aqui desde 2006, olha só. Eu uso geralmente os últimos 5 anos, no mínimo. Então, eu vejo onde o preço está andando. Então, o preço está aqui, ó. Está aqui. Só que ele tende Ah, sempre a buscar essa linha aqui da balança comercial. Tá vendo como ele respeita aqui essa região? é uma região de resistência e suporte, né, que eles falam, né? Exato, exatamente. Então, o preço tende a vir para cá. Então, quando chega aqui perto dessa vermelha, eu vou pensar somente em venda. E quando Entendi. chega aqui próximo a esse fundo histórico, eu vou pensar somente em compra. Show de bola, cara. E aí eu vou indo para time frames menores, né?
e Porque continuando a análise. entendi. Porque aí você vê o tempo maior, né? Que é um mês aí, né, que você analisou? Um mês. Isso daqui é para eu ver a força, porque, poxa, o time frame maior, ele tem mais força sobre os menores. Então a Sim. gente usa ele de forma contextualizada. Aí eu vou indo e faço a entrada ali pelo M5, pelo M15, mas eu vou descendo, né? Do Sim. mensal, o diário, H4, M30, M5. E aí eu Legal. considero sempre os ciclos econômicos também. Interessante. Assim, e como é que você consegue gerenciar esse tanto de ativo aí? Eu Então, em vez em quando, ah, de vez em quando, assim, eu tento arriscar no mini dólar, entendeu? aham, Mas, assim, é só nele que eu fico trabalhando de vez em quando, assim, mas pois ultimamente, é. Pode, pode pode, falar. pode falar, tô ouvindo. Não, pois é, aí, assim, geralmente, assim, levando muito loss, muita perda, porque muito volátil esse mercado, assim, né? É, bastante, viu, Elton? É de fato. Agora, o mini dólar até que respeita mais, mas o mercado brasileiro, nesse comparado a esse daqui, até o mini dólar é uma Hum. moeda exótica, sabe? É? Então, a movimentação, por exemplo, que o euro USD vai ter aqui, ó, não tem comparação com aqui o nosso dólar Cara, BRL. Então, aqui são bilhões de bilhões mesmo. Aqui nesse mercado é de 5 a 7 trilhões de dólares por dia. Agora que o cara, nosso mercado, que é influenciado pela B3, poxa, movimenta aí 3, 4 bilhões por dia. Não é nada, cara. não é Mas nada, assim, é realmente. dá para ganhar dinheiro também. Mas aqui a análise respeita muito mais. Eu operava também mini índice, mini dólar. Eu até fiz uma análise aqui com o pessoal. Mas quando eu vim para esse mercado aqui, cara, foi muito show. Ah, legal, cara, que é assim, tem que aprender mesmo. Outra, aproveitar melhor o tempo mesmo, né? Às vezes em lugar que te paga melhor, né? Que você tem mais. Exato. E o bom desse aqui é que opera a qualquer hora, né? Tem a abertura de Londres, 4 horas, 5 horas da manhã. Tem de manhã agora, igual a gente está pegando o final da Bolsa de Londres, começo de Nova York. No final da tarde tem a Bolsa asiática, então é sensacional. Olha só para tu ver essa queda aqui, ó. Eu fiz essa análise aqui em outubro de 2023, 23 de outubro de 2022. Ó, simples. A análise aqui, ó, de topo duplo, formou um M, fiz a Sim, projeção, vim para cá. Ah, lembra aquela linha que eu estava mostrando de topo histórico, que eu vou pensar somente em venda? sim, Aí olha o você que que traçou aconteceu. aí Exato. Olha lá, foi no meu alvo. certinho, cara. Foi no meu alvo. Aqui também, ó, no o SDJPY, estava lá em cima, sobre comprado demais. E aí eu fiz uma análise também macroeconômica, por isso que a gente, no começo, a gente sempre observa as notícias, sabe? E aí Ah, aqui o Banco Central do Japão tinha falado, aí eu falei, ó, vai derreter. E o Banco Central do Japão já avisou. 22 também, olha hoje, o que que aconteceu? caramba, rapaz. Aí, rapaz, é só ir pro abraço. É só ir para o Brás. Olha essa situação aqui da Petrobras, aqui do Brasil, ó. Você, Eu você marquei essa. operou o Ibov também? Opera, né? Eu faço análise, mas não tenho operado. Porque às vezes o Ah, tá. pessoal pergunta, Michel, faz análise aí para mim. Aí eu Entendi. faço. Ó, Petrobras. Massa, hein, Michel? Tu já é veterano aí nesse mundo, né? É, tem um tempinho. Tem um Quero ver as tempinho. dicas que você dá para mim pro Ricardo, pra gente começar aí, pelo menos, tendo uma rentabilidade pouca, assim, cara. Depois você passa pra gente qual é o pré-requisito que a gente precisa fazer. Tá. Não, pode ir aí, olha. Eu vou. Eu vou até ter que sair daqui a pouco. Eu vou encerrar aqui a Ah, gravação. Não, mas para falar algo com vocês dois, que eu vou aproveitar que vocês dois tá estão bom. aqui. Beleza. Pessoal, então eu vou encerrar aqui a gravação, mas hoje a gente está vendo que praticamente está um dia parado, então a gente não vai forçar a operação aqui no mercado. Beleza? Amanhã a gente continua. Aí, realmente, eu não tem nada aqui na nossa mira mais. Então, é isso. Que Deus abençoe você e sua família. E até a próxima. Vou encerrar aqui a gravação.